Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para a honra e a glória do Senhor, para estarmos aqui diante da sua palavra, diante da sua presença, porque Deus é bom, porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Ainda estou aqui no quartinho ainda, mas já está terminando, glória a Deus. Acredito que hoje termina essa construção aí do lado, meus irmãos. Tem sido uma luta. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor segure nessa internet, como fez ontem. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E eu louvo a Deus pela sua vida, Adriana Verônica, entrando conosco, para estar aqui se alimentando da palavra do Senhor todos os dias. Porque Deus é bom, porque Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Nessa manhã não é diferente também, Maria Auxilian, né? Já estamos aqui. Quem é de mais longe chegou primeiro, oh glória. A palavra do Senhor diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pois, então estamos aqui, ó. Adriana já de São Paulo já entrou primeiro, Luziano de Itapipoca já entrou primeiro, Auxilian de Mauriti já entrou também. Glória a Deus. Então, nós iremos para a palavra do Senhor e iremos agradecer a Ele, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, porque Deus cuida de mim e cuida de você, porque Deus está nos vendo. A palavra que nós iremos meditar nela hoje é maravilhosa. É assim uma palavra que quando eu leio ela eu fico até emocionada. Para a gente ver o tamanho do nosso Deus. Para nós vermos como nosso Deus é soberano. Como Ele é um Deus misericordioso. Ai, irmã Solange, quem sou eu para Deus olhar para mim? Ô, irmã Helena Nascimento, bom dia aqui de Brejo Santo. Nós muitas vezes olhamos e falamos assim, quem sou eu, meu Deus, para que o Senhor olhe para mim, uma pobre pecadora. Senhor, eu tenho feito tanta coisa que tem desagradado a ti. Mas eu quero dizer a você que o Senhor te vê. O Senhor te vê. E Ele tem misericórdia de mim e de você. Deus é bom. Deus é bom. Então vamos para a palavra do Senhor. Oh glória, Jaqueline Lima também entrando conosco. Deus abençoe Jaqueline, sua casa também. Suas bebezinhas, né? Oh glória. Deus é bom demais. Fátima Lima também entrando conosco. Hoje temos aqui 3 pessoas de Mauriti. Oh glória, como Deus é bom. Deus é maravilhoso demais. E essa palavra que o Senhor separou para nós hoje, meus irmãos, é para nós confiarmos no Senhor, sim. É para nós clamarmos por Ele, sim. Opa, deixa eu pegar aqui o xicrão, porque eu estou com a boca seca, o ventilador ligado. Oh glória! Nós vamos ler essa palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis. Oh glória a Deus, tem mais aqui alguém entrando conosco. E é uma palavra que nos conforta. Você pode até dizer, ah, irmã Solange, mas quem sou eu? Eu digo, eu quero dizer a você, não importa quem você é. Não importa o que você fez. O Senhor te vê. Agora clame a Ele. Nós vamos ler só um versículo e iremos orar. Ô Jéssica Lore, bom dia. Entrando conosco também. Jéssica Lore de Barbalha. Estamos bem, hoje nós estamos aqui. Glória a Deus, bem surtido de lugares, né? Mas Deus é bom. Deus é bom. E aí você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Aonde Raniela Oliveira, também Juazeiro, entrando aqui conosco. A palavra do Senhor nos fala, no livro de Gênesis, capítulo 16, vai narrar uma história que é uma história muito, assim, é de humilhação, é de vitória, é de salvação. É a prova que Deus existe, que Ele fala conosco, que Ele ouve a nossa oração. Eu quero trazer aqui para as irmãs, eu vou ler um versículo
que está no capítulo 16 do livro de Gênesis. Nós vamos ler só o versículo 13. Só o 13. Depois nós iremos ler os outros versículos. Depois que nós lermos o versículo de número 13, nós iremos orar. Para que o Senhor fale com você, como Ele tem falado esses dias. Pessoas têm sido edificadas e hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você. Ele quer dizer a você que Ele te vê, que o Senhor te vê. Independente da sua luta, independente da sua humilhação, do que você está passando, o Senhor te vê. Vamos ler esse versículo? Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Oh, glória, vamos orar. Sim, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui nessa manhã, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor. Quantas lutas, meu Pai, têm se levantado, Senhor, durante essa semana, para nós não estarmos na Tua presença, Deus. Oh, meu Pai, mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem preparado, Senhor, o lugar, o Senhor tem preparado pessoas. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Senhor, obrigado, porque quando eu clamo, o Senhor me ouve. Senhor, mesmo em meio, às vezes, a lutas, a perseguições, a decepções, a humilhações, o Senhor me vê. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pela tua presença maravilhosa. Senhor, muitas vezes, sem nós merecermos, porque nós não merecemos, é a tua bondade, Senhor, que nos alcança, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, esteja nessa manhã, Senhor, trazendo luz ao nosso entendimento, trazendo clareza, Senhor, à nossa mente, para que nós possamos ver a tua grandeza, Senhor. Ver, Senhor, os teus cuidados. Senhor, vê que a tua presença, ela é real do nosso lado, Senhor. Obrigada, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã. Continua, Senhor, falando conosco. A cada um que entrou nessa live, meu Pai. A cada um, Senhor, que irá assistir conosco, Senhor. Tanto aqui nessa live, como daqui a pouco no Testemunhando com Solange Rosa, no YouTube. Ó Senhor da glória, faz notório a tua presença, meu Deus. Que todos que escutem a tua palavra temam e tremam diante da tua presença, meu Deus. E saiba que tu és Deus que vê, tu és um Deus que ouve, Senhor, a nossa oração. Tu és um Deus que responde, Senhor, quando nós clamamos a ti, meu Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, eu não sei como amanheceu, Senhor, cada um que está conosco nessa live. Eu sei, Pai, como eu amanheci. Mas tu sabes, meu Pai, como eu amanheci, como todas as irmãs e os irmãos que irão assistir essa live, que irão assistir esse vídeo, como eles amanheceram, como eles estão no momento que eles irão assistir, o Senhor sabe. Então o Senhor com certeza irá preparar, Senhor, uma palavra para cada um, Senhor. Porque o Senhor sabe da aflição do coração de cada um, da indecisão, da insegurança, Senhor, da agonia da alma, o Senhor conhece. Então, Pai, nessa manhã, fica conosco, Espírito Santo de Deus, acalmando os nossos corações e falando conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, para todo o sempre. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, meus irmãos. Aqui essa palavra, vai narrar essa história, Jaciene Lima, entrando conosco também, oh glória, oh glória. Duas filhas aqui espirituais, já tem muitas, né, aqui. Eu não posso nem dizer duas, né, que tem mais aqui. Glória a Deus.
Pela fé eu já vejo outras pessoas aqui também. Né? Deus é maravilhoso demais, não é, irmã Helena, Jéssica Lore, né? Adriana Veronte, que todo dia está conosco, Jéssica, Raniela Oliveira, cada um aqui, Jaqueline Lima, Fátima Lima também, que tem estado conosco, e outras pessoas que têm entrado nessa live para se alimentar da palavra do Senhor, e têm escutado e têm ouvido o Senhor falar. E nessa manhã não vai ser diferente. Nós vamos ler aqui o capítulo de número 1 para que você entenda. A palavra do Senhor fala aqui, no capítulo 16 do livro de Gênesis, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me impedindo de dar à luz a filho. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ela habitado por 10 anos na terra de Canaã. Até aqui no versículo de número 3, depois nós iremos dar uma voltinha. Oi, Ivonete Maciel, entrando conosco também. Aqui a história, minhas irmãs, vai narrar uma história que vai servir de lição, de testemunho para mim e para você. Aqui nós sabemos da história que o Senhor fez promessa a Abrão. Antes era Abrão, depois é que ele vai ser chamado de Abraão. Sara, aí aqui ela ainda é Sarai, depois ela vai ser chamada de Sara, mas aqui ainda esses nomes. O Senhor fez promessa a Abrão, dizendo que ele ia ser pai de uma grande nação. Ia ser grande, numerosa, a sua nação na terra, o seu povo na terra. Mas ele já estava ficando velho. Muitas vezes o Senhor faz uma promessa a mim e a você, e a gente acha que o Senhor esqueceu. A gente acha que as promessas do Senhor caducou. Caduca não. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, minhas irmãs, meus irmãos. Ele é fiel. O Senhor fez promessa a você? Pois espere. Às vezes é tão doloroso esperar. Tem dia que eu choro esperando a promessa de Deus na minha vida. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil esperar o que o Senhor prometeu para mim. Mas eu estou aqui, na posição, esperando. E aqui a palavra vai dizer que depois que Sarai e que Abrão saíram, né, do Egito, eles foram para Canaã, eles ficaram lá. E eles esperaram ainda 10 anos. Ele estava lá, que a palavra está dizendo, 10 anos e nada da promessa se cumprir. E eles, como eu e como você, às vezes queremos dar um jeitinho, né? Nos outros países eu não sei como eles chamam. Aqui nós chamamos jeitinho brasileiro. Nós queremos atropelar o tempo de Deus. Nós queremos fazer da nossa maneira. Queremos às vezes até ensinar a Deus. Ou o Senhor prometeu que eu iria cursar uma faculdade e até agora eu não consegui. O Senhor prometeu que iria abrir uma porta de emprego e até agora eu não consegui. O Senhor prometeu que iria me dar um casamento, que eu ia encontrar um homem de Deus e até agora já estou ficando velha e o varão ainda não apareceu. Da mesma forma, o varão, né? Pode ter algum varão aqui nesse meio ou que vai assistir, que pode estar colocando a vida diante do Senhor,
esperando, né, uma varoa, e disse, tá demorando e não chega. Então eu vou dar uma pressinha, vou dar um jeitinho. Já está com 10 anos que eu espero e não chega. Vou dar um jeitinho. E eles nem oraram, né? Colocaram diante de Deus. Nós já vimos aqui situação, nós vimos ontem o que aconteceu quando Josué mandou aquele povo espiar a terra de Ai sem oração. Foi um desastre. Aqui da mesma forma, nós vamos ver também Abrão aceitando o conselho de Sarai. E aceitou sim. Ele não disse, né? Ele por ser um homem de oração, o pai da fé, ele poderia ter dito assim, vamos orar ao Senhor. Se for da vontade de Deus, o Senhor vai falar comigo. E aí nós vamos fazer a sua vontade. Não era para ter sido assim. Mas não, ele aceitou a vontade de Sarai. Aí ele disse, tudo bem. Eu vou aceitar a sua serva. Porque o Senhor disse que eu ia ser pai. E aqui Abraão já estava com 86 anos e Sarai já estava com 75. Talvez ela já tivesse até na menopausa. Já tivesse até passado, né? 75 anos. Não tinha mais como ela ter filhos, né? Então ela disse, é impossível agora. Então eu vou dar um jeitinho aqui, Leni, entrando conosco também. Eu vou lhe dar minha serva, porque era o costume de antigamente. Quando a mulher estéril, ela colocar aquela serva dela para coabitar com seu esposo para dar filhos. E os filhos daquela serva não era da serva, era da patroa, era da senhora, da dona dela. Era desse jeito. Da mesma forma, Abrão aqui ainda, ele achava que o servo dele aqui, vai falar, era ele que ia ser a promessa do Senhor na vida dele, né? Eliésio. Tá aqui. Era o servo dele, ele achava que, disse, não, talvez seja através dele que minha descendência vai ser numerosa na terra. Eram os costumes de antigamente, quando aquelas pessoas não geravam filhos. Mas o Senhor tinha feito uma promessa. Se o Senhor fez uma promessa para você, acredite, tome posse dela. Creia. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não é homem para que minta. E nem é filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor fez uma promessa, ele vai cumprir no tempo dele. Tenha paciência. Não atropele as coisas, não. Porque quando nós queremos agir na frente de Deus, é desastroso. É desastroso. E aqui a palavra vai dizer no versículo 4 que aconteceu que Abraão pegou a serva de Sarai, pegou Agar, né, e coabitou com ela. Versículo 4 do capítulo 16. E ele a possuiu, e ela concebeu, e ela havia concebido, e foi a sua senhora desprezada. Aí o que aconteceu? Tá vendo? Quando Agar viu que estava grávida, né, de Abrão, que era o dono da casa, que era o líder da família, ela disse, agora eu sou senhora. Tá vendo? Agora eu sou a segunda esposa. Eu não sou mais serva. Ela quis crescer em cima de Sarai. Nós temos que aprender a colocar diante do Senhor e esperar o Senhor fazer a obra dele na nossa vida. Nós não podemos mexer, dar jeitinho nas coisas que o Senhor prometeu. É do jeito dele, não do nosso, né? E aqui a palavra vai dizer, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. E ela, porém, vendo que concebeu, despreza-me. Julgue o Senhor entre ti e a mim. Está vendo agora? Ela já está colocando a responsabilidade em cima de Abrão. Ele errou também, viu? Ele, por ser um homem de Deus, era para ter colocado à frente essa situação, né?
Mas Abraão já teve várias situações que ele foi como servo de Deus, ele foi falho também, né? A gente não vê aqui a situação, quando eles chegam no Egito, que ele permite, que ele diz que Sarai é irmã dele, na realidade é meia-irmã. Mas a gente vê situações aqui que ele teve um comportamento que não orou ao Senhor. Alana Barbosa entrando conosco. E aqui a palavra vai dizer, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está em tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a a ela. Fugiu da sua presença. Olha aí. Abraão, né? Poderia ter chamado as duas e ter dito, Agar, se ponha no seu lugar. Você é serva, você está aqui no papel de ser a mãe dos filhos de Sarai. Mas ele disse não, ele passou a responsabilidade para Sarai. Faça o que você quiser, ela é serva sua. E Sarai, com raiva, porque não gerava filhos, humilhou Agar. Humilhou ela, Deus sabe lá como. Porque ela fugiu da presença. Mesmo ela sabendo que tinha um filho, né? Que para eles era o filho da promessa, que não era. Porque aqui a palavra vai dizer que Ismael não é o filho da promessa. Não é. O filho da promessa é Isaac, não é Ismael. E você vai ver aqui na frente que ela foge da presença de Sarai. Vai dizer aqui, tendo achado, aí ela fugiu. Aí o anjo do Senhor foi atrás, ó. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de águas, no deserto, junto à fonte, no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Chorando, desesperada, grávida, fugindo. A situação fugiu do controle de Abrão, de Sara e de Agar. Quando nós fazemos algo sem colocar diante do Senhor, meus irmãos, o ribuliço é grande, dentro da minha casa e dentro da sua. Eu já tomei decisões que foi muito cara para mim. Eu já contei aqui uma vez. Vou dar um testemunho. É coisa que está no passado, né? E já foi perdoado. E quando a gente fala, não nos traz mágoa, glória a Deus. Mas no passado, eu como serva de Deus, eu poderia ter orado. Mas eu me deixei que a raiva entrasse no meu coração. E eu tomei uma decisão de resolver com as minhas próprias mãos. Na época eu fiquei enciumada, né, do varão. Ele não conhecia a palavra e ele tinha arrumado uma namorada. E eu, como serva de Deus, não coloquei diante do Senhor. Meus irmãos, e eu fui lá. E eu fui. Eu agi como uma pessoa que não conhecia a Deus. E isso me custou caro. Porque houve uma confusão tão grande dentro da minha casa. J. Danta entrando conosco, também Deus abençoe. Oh, glória. Givaldo e Wesley Alencar também entrando conosco. Glória a Deus. E isso me custou, meus irmãos, uma confusão tão grande dentro da minha casa, que se não fosse a mão do Senhor, talvez eu tivesse feito igual a Agar, saído na rua como louca. Mas teve um resultado, Deus colocou a mão. Foi o Senhor que enviou anjos, porque talvez tivesse acontecido até uma tragédia. Depois o Senhor falou comigo à noite. Falou lá em Isaías 54, eu já dei esse testemunho. E hoje eu aprendi, tudo que eu vou fazer, eu coloco na presença do Senhor. Eu não tomo uma decisão hoje sem colocar diante de Deus. Quem conhece essa história sabe que ela é verdadeira, né? E foi um preço muito alto que eu ia pagando por essa decisão de ter ido resolver essa situação. Eu peguei o carro, saí de casa com muita raiva. Eu, como serva de Deus, eu tinha que ter dobrado meus joelhos, ter ido tomar conselho com o meu pastor, na época em Barbalha, para ele me aconselhar a minha situação, chamar o esposo e conversar. Mas não, eu quis tomar uma decisão minha, na raiva eu fiz igual Sarai. Só que Sarai aquela humilhou, mas glória a Deus eu não cheguei a encontrar
a pessoa na época, né? Glória a Deus, meus irmãos. E essas situações, ela acontecem. Então, nós temos que colocar... Isso já faz muitos anos, né? E aqui, com Sarai, não foi diferente. Ela humilhou Agar. Ela humilhou e Agar foi embora de casa. Com o filho no ventre. Não era o filho da promessa, mas era o filho de um servo de Deus. E Deus agiu. Aqui a palavra vai dizer aqui então, que quando ela saiu, o anjo do Senhor vai ao encontro dela. E ele diz assim, então lhe disse o anjo, que ela estava fugindo da senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre a sua mão. Volta, Agar, para casa. Vai ser humilhada por ela. Essa situação já chegou até aqui, mas ele disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Meus irmãos, eu fico tão emocionada. Vocês sabem que eu sou assim, muito emotiva. E eu fico tão emocionada com esse texto, porque eu me coloco no lugar de Agar aqui. De todas as situações, eu acho que todos estavam desconfortáveis aqui. Mas ela, como serva, ela estava vulnerável. Ela era uma serva, ela estava grávida e ela... foi colocada praticamente para fora de casa, estava sendo humilhada, e Abrão não fez nada. Não fez nada. E ela saiu chorando em um caminho, desesperada. Mas a palavra vai dizer que aqui ela já estava há 10 anos convivendo dentro da casa de Abrão. E eu creio que a palavra do Senhor é a palavra que diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vocês estão aqui todos os dias ouvindo da boca da irmã Solange a palavra de Deus. E a fé vai entrar no coração de vocês. E vocês vão se apegar ao Senhor. A ponto de entregar suas vidas àqueles que ainda não entregou ao Senhor. Foi isso que aconteceu aqui com Agar. Eu creio que durante esses 10 anos, ela vendo o seu Senhor e a sua senhora orando e vendo os milagres de Deus, ela também tinha se rendido a Deus. Eu imagino assim. E aqui ela estava em desespero. E a palavra vai dizer no versículo 12, e ele era entre os homens como um, aqui falando de Ismael. Está dizendo que ele acudiu na tua aflição, e ele será entre os homens como um jumento selvagem. Está dizendo aqui que Ismael, como ele não é o homem, ele não é o filho da promessa, mas ele é um filho do servo de Deus, mas o Senhor acudiu ela na aflição. Ele será como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ele teria irmãos. A promessa do Senhor ainda ia se cumprir. Porque quando aqui Abrão tinha 86 e Sarai 75. Para eles a promessa não ia mais se cumprir. Mas o anjo ainda continua aqui falando que ele teria irmãos sim. E a palavra vai dizer, então ela, quando o anjo disse isso, mandou ela voltar, acolheu ela. Creio eu que ela em prantos, porque uma mulher grávida, ela é sensível, ela chora, não é? Qualquer palavra magoa. As varoas que estão aqui sabem como é delicado o estágio assim da gravidez, a gente fica frágil, palavras nos magoam e a gente fica muito sensível. E eu creio que Agar não foi diferente. Ela chorou, aqui ela estava humilhada, e o anjo acalentou ela e disse, volta para casa, que o Senhor se compadeceu de ti, ouviu aqui a tua aflição. Quando nós clamamos o Senhor, quero dizer a você,
que quando nós clamamos ao Senhor, colocamos diante dele a nossa vida, eu não sei qual é a sua aflição no dia de hoje, eu sei qual é a minha. A minha eu sei. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, ele acampa anjos ao nosso redor, para acalmar, para aliviar, para trazer uma palavra como essa, que vem assim para dar um alívio ao nosso coração, a nossa angústia, a nossa dor. Por quê? Porque o Senhor está nos vendo. A palavra do Senhor diz que o Senhor está nos vendo. E eu acredito, eu creio nessa palavra. E aqui vai dizer que no versículo 13, que foi o versículo que nós iniciamos, então ela invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, você não invoca o nome de quem você não conhece. Eu creio que durante esses 10 anos, mesmo ela sendo egípcia, ela não era do povo de Deus. Eu creio que quando eles saíram do Egito, depois de tudo aquilo que aconteceu, que Abraão disse que era irmã de Sara e tudo, quando houve tudo aquilo, eles saíram, e saíram de lá com bens, com servos e com servas. Acredito que ela tenha recebido Agar como serva, para cuidar dela. E durante esse tempo ela se alimentou da palavra de Deus. E ela passou a conhecer e temer o Senhor. E a palavra diz aqui, então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és o Deus que vê. Oh, glória, o Senhor está vendo você aí na sua aflição. O Senhor sabe da sua dor, da sua enfermidade. O Senhor sabe da enfermidade dos seus filhos. O Senhor sabe da enfermidade do seu esposo. O Senhor sabe da crise no seu casamento. O Senhor sabe do desejo do seu coração que você tem almejado, que você tem colocado diante dele. Eu só quero lhe dizer uma coisa. Não tome decisões sem consultar o Senhor. A palavra que nós vimos ontem foi desastrosa. Foi desastrosa. E tem muitas outras na palavra do Senhor aqui. História de pessoas que tomaram decisão sem consultar o Senhor. E que foi triste o resultado. Da mesma forma, na sua vida e na minha. Eu não acabei de dizer que eu tomei um dia uma decisão sem consultar o Senhor, foi pela carne. Eu tomei a decisão pela carne, pela ira, pela raiva, porque me senti traída. Da mesma forma aqui. Sarai, ela se sentiu traída pela sua serva. Mas quem não orou e quem não colocou diante de Deus foi ela. O Senhor fez promessas a ela e a Abraão. E o Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu. A palavra vai dizer aqui, meus irmãos, que o Senhor cumpriu. Deixa nós encerrarmos aqui esse versículo, onde diz assim, tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu nesse lugar. Irmão Cícero Verônica entrando conosco. Não olhei eu neste lugar para aquele que vê. Ela quis dizer assim, no momento da minha aflição, eu saí aqui chorando, angustiada, e eu não olhei para o Deus que vê. Eu quis fugir da presença da minha senhora. Eu devia ter clamado ao Deus que vê. Se você está clamando a um Deus que não vê, a um Deus que não fala, a um Deus que não anda, é em vão, é debalde. A palavra diz, é em vão. Mas se você está clamando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, ao Senhor Jesus Cristo, Ele ouve e Ele vê. Ele é o Deus Emanuel. Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Deus conosco. Ele vê a sua aflição. Você pode tomar a decisão errada hoje, se você não consultar o Senhor. Como nós falamos. Toda decisão que nós formos tomar, nós temos que consultar a Deus, para que nós não sejamos envergonhadas e envergonhados. Eu fui envergonhada por essa decisão. Sabe por quê? Porque eu era uma serva de Deus. Eu sou. Mas na época eu não agi pelo Espírito, eu agi pela carne. E aqui Sarai fez do mesmo jeito. Deus fez uma promessa.
para a casa dela, que seria numerosa a nação, tão grande quanto as areias do mar e as estrelas do céu. Ele tinha dito a Abraão. E eles não acreditaram. Primeiro ele quis que Eliezer, seu servo, fosse. Depois Agar disse, não, tem que ser através da minha serva Agar. E aí foi contenda. Quando nós queremos agir no lugar de Deus, meus irmãos, o que vem é contenda. O que vem é contenda. E a palavra vai dizer aqui no versículo 17 do capítulo 17, versículo 17 também, do livro de Gênesis, diz: então se prostrou Abrão o rosto em terra e se riu, disse consigo: a um homem com 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Meus irmãos, a promessa foi adiada. Porque sabe lá se Deus não ia dar antes disso? Era para ser com 86, foi com 100. Era para ser com 75, talvez, foi com 90. Sabe por quê? Porque quiseram mudar os planos de Deus. Não mude os planos de Deus, não. Tá com 10 anos que você está esperando um varão? Espere mais. Tá com 10 anos que está esperando uma varoa? Espere mais. Sabe por quê? Para não ser envergonhado. Foi o que aconteceu aqui com Sara. Tem uma situação que você está passando, que você diz, eu vou resolver hoje. Eu não passo de hoje. Vá dobrar seu joelho, vá lá para o quarto. Vá orar ao Senhor. E diga, Senhor, faça como Davi fez. Quando Davi voltou, meus irmãos, eu fico assim, chega a me dar um comichão nos cabelos, na mão. Quando Davi voltou daquela guerra, daquela luta, e ele foi humilhado, suas casas queimadas, seus filhos, suas esposas levados cativos, os seus homens que estavam com ele dizendo, vamos apedrejar ele. Por causa dele, nossas esposas foram levadas cativas. Davi se humilhou na presença do Senhor. E ele pergunta a Deus. Ele pergunta, irei eu, Senhor? Irei eu? Se eu vou ser vencedor? Eu vou ter vitória se eu for atrás da minha família, Senhor? Ele dobrou o joelho diante do Senhor. E o Senhor disse, vai que eu te darei vitória. Vai, Davi. Quando nós colocamos diante do Senhor, meus irmãos, Ele fala. Ele fala através da palavra dele. Através da palavra dele. Deus vai usar alguém, como está usando a minha boca. Ah, Deus não pode falar através de mim? Pode sim. Deus não usou a jumenta de Balaão? Por que é que Deus não pode usar eu, serva do Senhor? Pode sim. Para dizer a você, espere que a promessa de Deus vai se cumprir. Espere. Eu não estou falando aqui nada que não está na palavra. Está na palavra. Balaão, ele queria amaldiçoar o povo de Deus. E o anjo do Senhor pegou uma espada, ficou com ela desabanhada, e ele tão cego, que ele não via o anjo na frente. E a jumenta ia para um lado, e ele dando pau na jumenta. E a jumenta ia para um lado, ele disse, se esse pau fosse uma espada, que eu ia te matar. E aí o anjo diz assim, tu tá tão cego que não vê. Ele brigou uma jumenta, meus irmãos. Ele falou uma jumenta e não percebeu. Às vezes Deus usa uma irmã falando, um irmão falando, e você não escuta. Você não escuta, quer fazer. Ele vendo que era Deus na frente, brigou, escutou a voz da jumenta e não estranhou. Uma jumenta falando. Ele não estranhou, estava tão cego para resolver. E o Senhor disse, não vem não. Eu já devia ter te matado quando essa jumenta parou. E ele diz, Senhor meu, me perdoe. E se prostra diante do Senhor. Meus irmãos, Deus te vê aí onde tu tá. Deus sabe o que tu vê no teu celular. Deus sabe o que tu conversa. Deus sabe o que tu faz no oculto. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe qual a decisão que tu tá para tomar.
Se for do agrado do Senhor, glória a Deus. Mas se não for, se prepara, porque vai ser envergonhado. Eu disse isso um dia a uma irmã e ela não quis ouvir. Não estou aqui para falar, nem vou falar nomes, nem nada. Em nome de Jesus, está repreendido. Mas, meus irmãos, a queda foi grande. Mas não era isso que eu queria para ela. Eu não falei com a boca de, como diz o povo, boca de praga. Não, não. Eu só adverti no Senhor. Eu disse, você já consultou o Senhor? Ela disse, não. Tá bom, minha irmã. Você devia ter consultado. Não. Ela não queria. Porque ela já sabia qual era a resposta. Mas, infelizmente, ela deu com os burros na água. E isso também acontece comigo e com você. Aconteceu comigo. Eu não orei o Senhor e eu fui envergonhada. Você também pode ser. Porque Sara aqui foi. Quando H começou a humilhar ela dentro de casa. Eu estou grávida e você não está. Eu sou a segunda esposa. Eu posso gerar filhos e você não. Eu também sou senhora. E aí Sara vai lá e disse, aí, o que aconteceu? E Abrão, o que é que ele disse? Faz o que tu quer com ela, ela é tua serva, não é minha não, ela é tua serva. E aí Sara começou a humilhar, e a contenda começou. E eu quero dizer que Abrão, ele ficou com o coração perturbado, porque tinha um filho dele no ventre de Agar. Mas o Senhor se compadeceu daquela situação. E mesmo sendo um fruto que não foi fruto de oração, o Senhor teve misericórdia. Eu quero dizer a você que se você já tomou uma decisão, já fez algo e está pagando o preço hoje, está sofrendo as consequências, eu quero dizer que Deus te vê e que Ele tem ouvido a tua oração. Tem ouvido. Ele tem ouvido. E Ele vai se compadecer. Agora, aprenda a esperar o tempo do Senhor. Aprenda a esperar o tempo do Senhor, meus irmãos. Porque se cumpriu aqui, na vida de Abrão, que passou a ser Abraão, e Sarai passou a ser Sara. Vai dizer ainda que ainda teve contenda lá na frente. Porque quando nasce o filho da promessa, o filho que estava dentro da casa, Ismael começa a caçar confusão, e eles começam a criar atrito dentro de casa. Não acaba aqui não, a confusão não. Quando nós fazemos algo que não consultamos a Deus, o problema é grande. E a palavra vai dizer que mais uma vez, dessa vez Sara, ela bota Agar para fora de casa com Ismael. Mas eu quero lhe dizer que mais uma vez o Senhor se compadeceu de Agar. Quando Agar está lá no deserto. E o menino está para morrer de sede. Ela bota o menino lá no canto e ela diz, vou sair para não ver o menino morrer. Mas Deus não tinha feito uma promessa também a Agar? Do jeito, Deus não fez que era o filho da promessa, mas Deus prometeu que também ia ser numerosos. A descendência de Ismael. Ele ia ser como um jumento brabo. Ele ia ser. Mas Deus não prometeu? Se Deus prometeu, tenha paciência e espere. Espere, meu irmão. E aí Agar bota o menino e vai para baixo de uma árvore esperar o menino morrer. Aí Agar escuta a voz. Agar! Agar! Eu ouvi o choro do menino. Dessa vez eu ouvi foi o choro do menino. Oh, glória. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor tenha falado com você nessa manhã. Eu não sei qual foi a decisão que você tomou na sua vida que lhe trouxe danos. Eu sei a que eu tomei. Mas o Senhor foi bom e misericordioso. E colocou a mão e tudo ficou bem. E eu aprendi a lição. Toda decisão colocar diante do Senhor. Se você tomou alguma decisão e está sofrendo as consequências, continue orando e colocando diante do Senhor. Porque Ele diz, aqui na palavra, Ele é o Deus que vê. Ele sabe da tua dor. E Ele vai se compadecer de você. Agora, procure estar na presença de Deus. Procure estar na presença de Deus. Porque a promessa vai se cumprir. Ele não prometeu? Vai se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Creia.
que o Senhor vai fazer grandes feitos na tua casa e na tua família. Se for um emprego que o Senhor prometeu, não queira dar o jeitinho brasileiro, não. Se é um concurso que você vai fazer, também não queira dar jeitinho brasileiro, não. Ore e faça a sua parte, que o Senhor vai fazer a dele. Abrão e Sarai acharam que estava velho demais para Deus agir. Mas nós servimos a um Deus que é soberano. Que Ele reina sobre todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Ele já era Deus. E não há nada impossível para Ele. Se Ele prometeu que a porta de emprego vai ser aberta, ela vai. Se Ele prometeu que tu vai passar no concurso, vai passar. Se Ele prometeu que tu vai ser mãe, tu vai ser. Se Ele prometeu que tu vai casar, tu vai casar. Nós só temos que aprender a esperar no Senhor. Esperar não é fácil, mas nós temos que aprender a esperar. Nem que seja chorando, mas esperar no Senhor. Amém? Vamos cantar um louvor e vamos depois orar. Esse louvor é Tu És Soberano. É o 67 do livrinho. Né? Acho que esse livrinho é até do irmão alemão que deixou lá em casa, na casa do sítio. Ô, glória, mas eu tenho deles também. Nós tínhamos o grupinho lá, os grupos de oração nas casas do sítio, né? E nós temos do mesmo jeito os livrinhos. Mas Deus é bom em todo o tempo. Vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, glória, meus irmãos. Deus é tremendo. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Não há luta que o Senhor não possa vencer, porque Ele é o general de guerra. Se você já chamou Ele, se você já invocou o nome dEle, como fez aqui Agar, Ele ouviu, Ele viu, e Ele vai aí. Pode convide Ele nessa manhã. Se dobre os seus joelhos, se humilhe na presença dEle, chore na presença dEle, porque Ele te vê e eu creio. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus, obrigado. Senhor, nós estamos trancados em um quarto, Senhor, porque por conta do barulho, o Senhor tem sustentado essa internet. O Senhor tem cuidado, Senhor, de nós. Obrigado, Senhor. Eu creio que é porque o Senhor quer levar a Tua palavra a cada um que está do outro lado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Age, Senhor, na vida, meu Pai, de cada um que está aí do outro lado, Senhor. Cada um que está aí se alimentando da Tua palavra, está conosco nessa live. Senhor, não há impossível para Ti. Senhor, não há tempo, não há altura, não há profundidade. Senhor, não há nada que impeça o Teu agir, Senhor. E eu creio, Pai, que Tu és um Deus tremendo, um Deus soberano, um Deus que nos ama e um Deus que nos vê. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que está conosco nessa live. Abençoa, Senhor, cada um que irá assistir mais tarde no Testemunhando com Solange
Angiósio, no YouTube. Senhor, nos abençoa nessa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, Adriana Verônica. Que Deus abençoe a tua vida aí em São Paulo, te dê livramento, cuide de você, da sua família. Que o Senhor Jesus entre na tua casa e no teu coração e venha fazer morada. E através da tua vida, tua família seja transformada em nome de Jesus. E a cada um, essa palavra, eu digo para cada um que está aí conosco nessa manhã, que o Senhor faça morada no seu coração, meu irmão. E que você venha fazer a diferença. Você venha fazer a diferença na sua casa, em nome de Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo para cada um de vocês e até amanhã. Glória a Deus, Jéssica Lore, Deus te abençoe. A mão poderosa do Senhor esteja sobre o teu coração, viu? Tenho orado por você também. Glória a Deus, Deus é bom. E no tempo do Senhor se cumprirá, Luziane, se cumprirá o que o Senhor tem para você. Para cada um que está nessa fé, que é Jesus, vai se cumprir. Oh, glória! Já comece orando e agradecendo desde já, pela fé. Comece a agradecer pela fé. É pela fé. Amém. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Oh, glória!